Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula? Hoje a tia não vai falar o nome da matéria que nós vamos estudar hoje, que nós vamos começar, que nós vamos aprender hoje. Eu vou dizer somente que nós vamos trabalhar com números. Um pouquinho mais para frente vocês vão entender o porquê. E aí depois eu digo qual o nome do conteúdo da aula de hoje, tá joia? Então vamos observar a tela aí. O que vocês estão vendo? O que vocês podem me dizer que vocês estão vendo? São números, né? Aqui eu tenho o número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Posso também chamar, né, recordando que são algarismos. Vamos analisar da seguinte forma. Se eu tiro esse número, coloco esse aqui, vou montar uma sequência de números aqui. Vou usar esse, vou usar também esse daqui e esse daqui. Eu posso dizer que são algarismos o 3, o 2, o 0, o 6 e o 4. Mas se eu falar para vocês assim, ó, eu tenho um número aqui, eu representei um número aqui, o que vocês vão pensar? Vocês sabem ler esse número aqui? Mesmo sem eu colocar pontinho, porque eu sei que vocês já estudaram a unidade de milhar. Então, mesmo que eu não coloque o pontinho, vocês conseguem fazer a leitura desse número aqui? Porque é um número, estou representando um número. E é isso que a gente vai ver hoje, tá joia? Porque a gente vai aprender a ler, a fazer a leitura desse número. E aí, continuando com a nossa aula, vamos relembrar que essa aqui é o nosso quadro valor de lugar. Aqui eu tenho a primeira ordem, a unidade, a segunda ordem, as dezenas, na terceira ordem, as centenas. Formando essas três aqui, eu tenho a classe das unidades simples, porque toda vez que a gente junta três ordens, a gente forma uma classe. Classe das unidades simples, que é essa daqui, unidade, dezena e centena. E aqui nós temos unidades de milhar. E aqui, na quinta ordem, a dezena de milhar, na sexta ordem, as centenas de milhar. Então, aqui com essas três, nós formamos a classe das unidades de milhar. Quem consegue lembrar o nome desse ponto aqui? Acertou quem disse que o nome dele é 1000, né? E aí a tia vai dispor os números aqui, ó. Os números que vocês já viram, que a tia já montou para vocês. Foi esse número que eu coloquei para vocês? Vamos fazer a leitura desse número, então? 2064, porque na casa da centena não tem nada, né? Então, a gente faz a leitura 2000, que é o nome desse ponto, e 64 unidades. Mas a tia não tinha colocado esse número, né? A tia colocou o número na casa da dezena de milhar. Então, agora ficou a dica. Com essa dica, todo mundo já descobriu que nós vamos ver hoje a dezena de milhar. Nós já aprendemos a unidade de milhar, agora vamos para a dezena de milhar, que no caso é a quinta ordem, tá? E aí, como que a gente faz a leitura desse número? Mas antes de ensinar a fazer a leitura desse número, eu quero mostrar para vocês no material dourado como que fica difícil o estudo de um número tão grande assim. Na unidade eu vou usar, lembra? Os cubinhos, então aqui eu tenho 4 unidades. Na dezena eu tenho que usar a barrinha, que eu tenho 6. Então, eu vou colocar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barrinhas, vai ficar um pouquinho apertado, mas tudo bem. Na casa da centena não tem nada, que seria usado aqui a placa, né? Porque aqui tem 100 unidades, uma centena. Tem representado aqui centena? Não, então eu não preciso colocar aqui nada. Na casa da unidade de milhar, eu tenho que usar o cubo. Lembra do cubo?
que tem 1000. Se a tia fosse contar aqui, cada cubinho aqui, ó, seriam 1000. Teriam 1000 cubinhos aqui, que eu represento aqui na unidade de milhar. Só que aqui são 2, teriam que ser 2 cubos. Um cubo mais outro cubo daria 2000, porque aqui eu tenho 1000 mais 1000. Não é cubo que a gente fala, desculpa. 1000 mais 1000. Só que eu não tenho. Na nossa caixa de material dourado vem um cubo desse, que são 1000, tá representado 1000. 10 plaquinhas dessa daqui, que se a gente juntar também a gente conta 1000. E um monte de barrinha e um monte de unidades soltas. Então é por isso que a tia vai explicar com desenhos. O quarto ano a gente trabalha muito com desenhos, mas na unidade de milhar, até a unidade de milhar, que no caso aqui, ó, eu vou representar com 2 cubos. Aqui tem 1000 mais 1000. 1000 mais 1000, 2000. Nossa, e agora para mim representar esse número aqui? 3. Mais 3 representando na casa da dezena. Aqui eu tenho que contar, então, de 10 em 10. 10, porque aqui, ó, 10. 10 cubos desse daqui. Então, eu vou contar. Deixou junto, tá? 1000 mais 1000. 2000. 3000. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Mas não é assim que representa, tia. Então, é por isso que agora o quarto ano vai ter que aprender a trabalhar mesmo com o quadro valor de lugar. Então, vamos lá. E agora a gente vai fazer a leitura desse número, que eu vou mostrar para vocês e vou contar por que eu escolhi esse número, tá? 32.000, tá? Toda vez que esse pontinho tiver, eu conto 1000. Então, ó, 32.064. E eu escolhi esse número porque é o número de habitantes de Itatiaia. Então, só para a gente observar e relembrar, né? Que o cubo vale 1000, 1000 cubinhos, 1000 cubinhos. E como que eu faço a leitura desse cubo? 1 milhar, que fica na unidade de milhar. Então, você conta cada unidade de milhar, você vai contar com o cubo. Já na casa da dezena de milhar, a gente conta assim, ó, de 10 em 10. 10.000. São 1.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.000. Então, a gente conta de 10 em 10, tá bom? Uma dezena de milhar é igual a uma dezena de milhar. Uma dezena de milhar é igual a 10.000. Então, a gente conta de 10 em 10, que no caso da nossa cidade são 32.000. Então, a gente conta 3 dezenas de milhar. Eu gostei dessa brincadeira de colocar número assim para a gente fazer a leitura. Então, vamos lá, mais um número desse daqui, tá? Mas antes eu quero só ressaltar uma coisa. Eu coloquei o quadro valor de lugar completo porque eu quero mostrar para vocês que quando a gente junta 3 ordens, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, unidade, dezena e centena, a gente tem a classe da unidade simples. E quando eu junto a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, centena de milhar, dezenas de milhar e unidade de milhar, eu tenho a classe das unidades de milhar. Só que na atividade a gente coloca assim, ó, só até a quinta ordem, para que vocês não confundam, tá? Então, a tia vai tampar aqui, ó, estou tampando, porque na atividade está dessa forma, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. 72.285 unidades. O que será que a tia quis representar aqui com esses 72.285? Então, no caso, aqui, quando eu for escrever por extenso, vou até dar uma dica aqui, ó. A gente coloca 72.000, vírgula.
285. Esse número aqui é a quantidade de torcedores que cabem hoje no estádio Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Como nós estamos estudando a região sudeste e o Maracanã é um ponto turístico, né? É um estádio enorme de futebol, a tia colocou a quantidade de pessoas que cabe lá hoje. Claro, já coube muito mais pessoas, mas hoje, por questões de segurança e a obra que fizeram lá, ficou determinado que cabem mais ou menos de 72.285 pessoas, tá joia? Esse daqui é um dos polos turísticos, né? Pontos turísticos do Rio de Janeiro que a gente estuda na região sudeste. E o nome desse estádio é Estádio Jornalista Mário Filho, também conhecido como Maracanã.